Sabe quando você pensa alguma coisa e você percebe que aquele seu pensamento acaba se tornando realidade? De repente você pensa numa pessoa e aquela pessoa liga para você, você encontra com ela. Você fala, não, você não morre nunca. Neville estava falando numa das suas palestras sobre a técnica da revisão. Ele contou lá que você faz a revisão daquilo que foi assim mal e você modifica. E uma das senhoras na plateia, ela tinha sido expulsa pela nora. E ela contou para a Neville que então ela aprendeu a fazer a técnica da revisão. Então ela começava a escrever uma carta. Na verdade, ela recebia uma carta da nora e do seu neto falando para ela voltar. Ela fazia isso 7 dias, 7 noites, porque ela mandava presentes para eles e não tinha resposta. Então ela foi fazer a técnica da revisão. Ela imaginava recebendo essas cartas, como Neville ensinou para ela. E depois, no 8º dia, ela recebeu uma carta da nora convidando ela para voltar. Então eu lembrei de quando eu tinha uma menina que trabalhou para mim, uma moça, e ela trabalhou na minha casa e cuidou das minhas crianças. E ela foi uma pessoa muito legal, muito maravilhosa. E eu amei demais ela. E a gente ficou amiga. Então ela se casou, né? E meus filhos eram pequenos, gostava também muito dela. E ela se casou e foi ter a vidinha dela. E então ela foi embora, foi viver sua vida. E eu ficava pensando nela, de como bacana que ela foi. E passou o tempo e eu não a vi mais, não tinha o telefone dela. E eu um dia entrando numa igreja, eu pensei que eu poderia vê-la, que eu sabia que poderia vê-la, mesmo sem ter o telefone dela. E por pensar nisso, olha aí, eu encontrei com ela. Depois de 10 anos, eu a revi novamente, sabe? E foi dentro da igreja. Olha para você ver, ela morava em outra cidade. E eu fiquei muito feliz, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nem como ela me dar o WhatsApp. E eu só tinha o telefone antigo dela. E ela tinha o meu telefone antigo também. E eu também mudei de casa, mudei de telefone. E por isso que a gente não se encontrou. E passaram muito tempo. Mas eu pensei nela. Eu tipo, como técnico da revisão, eu imaginava encontrando com ela, novamente, ver ela. E aí vi depois de 10 anos, mais de 10 anos. Então você também pode pensar assim. Você pode imaginar uma viagem que você quer fazer, que não deu certo ainda, mas você pode fazer a técnica da revisão imaginando aquela viagem. Você pode fazer o que Neville ensinou, a técnica da revisão. É claro que você vai fazer a melhor técnica que você achar mais confortável. Importante é você fazer. Quem sabe você faz essa técnica da revisão, escrevendo aquilo que você gostaria que fosse do jeito que você gostaria. Um acontecimento que não deu muito certo, você reescreve como se estivesse dando certo. Você pode estar uma notícia que você recebeu ruim, de um trabalho, de um filho, de uma viagem que não deu certo. Aí você pode fazer a técnica da revisão reescrevendo, sabe? Assim, por exemplo, você tem um filho ou uma pessoa que não é muito legal e você começa a imaginar a família, você começa a escrever como se essa família e esse filho ou esse amigo tivesse tudo bem, tivesse tendo notícias boas dele. E aí você vai ver como vai funcionar. Essa técnica da revisão serve para qualquer coisa que aconteceu que não muito agradável e você pode imaginar de uma outra forma esse acontecimento. É assim que você pensa e assim que você revive, eu acredito.